Boa noite. Vocês que estão aí no YouTube, presta atenção, vocês que estão aqui presencial, eu vou focar algumas vezes em vocês, mas a maior parte vai ser no YouTube, ok? Então, sejam bem-vindos, vocês estão assistindo aí pelo YouTube, imagino que tem gente aí do mundo inteiro, vocês estão aqui presencialmente também, sejam muito bem-vindos. Daqui um pouquinho o pau vai quebrar para cima de você aí. Não vou dar dica para você não, deixa quieto. É o seguinte, eu sou o Marçal, você que está assistindo pela primeira vez aqui nesse canal, hoje você vai assistir uma coisa inédita. Eu vou falar sobre desbloqueios, um assunto que incomoda todo mundo, um assunto que uma pessoa que ela tenta dar um resultado, ela tenta fazer coisas na vida dela e essas coisas não funcionam, ela não sabe o porquê. Ela pode estar rodeada de gente que dá resultado, ela pode estar rodeada de pessoas que querem ver o bem dela, mas ela não consegue romper, isso é terrível. Entenda uma coisa, o seu cérebro, ele é um cérebro que gosta de economia. Por que economia? Quando o seu cérebro se depara numa situação, e essa situação, ela traz algum desconforto para você, o seu cérebro, ele cria uma nova trilha cerebral, falando o seguinte: não invente fazer isso mais. Por que isso? Porque se você tentar entrar nisso, você vai se expor ao ridículo, você vai gastar energia, você vai fazer um monte de coisa, e eu não quero que você passe mais por isso. Você vai notar uma coisa, e você que está assistindo aí da sua casa, não sei onde você está, você vai notar o seguinte: existem traumas emocionais, existem eventos emocionais, são assuntos diferentes. Um trauma, ele tem um impacto médio ou alto, um impacto complexo dentro de você e não destrava de qualquer jeito não, mas o evento emocional é mais simples. Todos vocês que estão assistindo, eu vou falar por baixo. Todos vocês que estão assistindo, vocês devem ter pelo menos uns 200 ou 300 bloqueios emocionais. E esses bloqueios são idiotas. É idiota quando você ouve a história de outra pessoa, mas quando o bloqueio é seu, o negócio é sério. Então o que é essa parada de a causa? Eu quero deixar bem claro para você que não existe milagre em desbloqueio. Tem gente, por exemplo, que gosta de chegar perto de mim e acha que é desbloqueado. Isso não funciona. O desbloqueio é quando eu olho para dentro de mim mesmo e acho onde está travada a engrenagem. O que é essa engrenagem? O seu cérebro é um motor. E ele, de propósito, para não gastar energia, ele coloca uma trava nessa engrenagem. E essa trava da engrenagem faz o quê? Faz o cérebro não funcionar naquela área. A sua vida, ela é dividida em 12 áreas. E essas 12 áreas, você tem que aprender uma coisa. Nessas 12 áreas, você tem que funcionar plenamente nelas, em todas elas. Só que o bloqueio trava uma área, e esse bloqueio tem conexão, essa área tem conexão com outra área, e aí você começa a travar em várias áreas e não entende o que está acontecendo. Eu já vou começar a falar de como achar a causa. Você vai notar assim, para achar uma causa, eu preciso achar o efeito. Presta atenção nisso. Para eu achar um bloqueio, o que eu preciso? Achar o efeito. O efeito vai me mostrar aonde está a causa. Todas as pessoas, elas querem resolver os problemas de forma rápida. Então, essa forma rápida de resolver as coisas é sempre tratando o efeito. Então, eu vou te dar um exemplo muito bom. Se a sua casa tiver goteira, nessa goteira, você quer tratar o efeito, é simples. A maioria tenta fazer isso. Pega um balde, coloca o balde debaixo do telhado, ali dentro da casa, debaixo da laje, aonde está pingando. Esse balde faz o quê? Esse balde trata o efeito. O efeito não resolve o problema. Só que você também foi configurado desde pequeno a correr de problema. Então você odeia o problema. Por que você odeia o problema? Uma coisa simples. Porque você não ama a recompensa. Se eu fosse você, eu anotaria isso. Quem ama problema é porque ama a recompensa. E o fato de você não amar a recompensa faz você correr de todos os problemas, principalmente do maior de todos, que é você que está assistindo. Você é o maior problema que existe na Terra. E aí o que é a parada? Eu estou te dando uma fórmula, uma receita simples de bolo. Se você quiser resolver coisas, você precisa de achar o efeito. No efeito eu consigo direcionar onde está a causa. Interessante que nesse assunto de desbloqueio emocional acontece o seguinte: a maioria das pessoas, elas não sabem de fato o que está travando nelas. Por quê? Você vai notar assim, 99% de tudo que eu tenho no meu cérebro é inconsciente. Então eu não sei onde que está guardado isso. E 1% é o quê? É consciente. O que significa isso? Significa o seguinte: que existe um anel no seu cérebro que só lê 1% dos dados que estão percorrendo lá dentro. Todos os seus pensamentos, desde a infância, são flechas que ficam rodando de forma aleatória dentro da sua cabeça. E essas flechas, 99% delas, são inconscientes.
E esse inconsciente, você não consegue pegar ele aqui, ó, agora, não é tangível, você não consegue pegar nele. E quando eu começo a trazer estado de consciência, fica simples. O que é isso? Quando eu quero de fato descobrir uma coisa, eu vou começar a olhar o efeito. Eu vou te dar o primeiro. O fato de você não ter dinheiro na sua carteira agora mostra um efeito de escassez. Só que o fato de não ter o dinheiro, a gente não consegue precisar a causa por isso, mas pelo efeito dá conta de aproximar ele de um bloqueio. Qual bloqueio? Escassez. O que é esse bloqueio de escassez? A escassez pode ter começado lá na sua casa, com o seu pai, e aquele sistema de criar vocês faltando as coisas, ou tendo condições, mas sempre achando que ia ficar pobre, aquilo vai instalando em você desde pequeno. E a escassez, vocês que têm um pouco de recurso, fica com medo o tempo inteiro de perder. E vocês que não têm nada, nunca aceita ter alguma coisa. Por quê? Porque a escassez está instalada. Então a primeira coisa que eu faço é focar onde? Focar no efeito. Esse efeito me mostra a proximidade do bloqueio. Então eu começo a achar esse bloqueio. Achei o bloqueio, eu já consigo voltar no evento. O que é esse evento? O evento é as primeiras vezes que aconteceu. Se você conseguir ir direto no primeiro evento, isso vai fazer total diferença na sua vida. Esse primeiro evento, ele é necessário para você encontrar ele. E se você não achar o primeiro, as primeiras menções do seu cérebro, você consegue destravar com velocidade isso. Aonde que ficam essas paradas todas na minha cabeça? Num lugar muito simples, chama córtex visual. O córtex visual é onde o judeu coloca kippah, é bem aqui, ó. Esse lugar aqui, ó. Essa kippah é o lugar onde tampa as suas experiências. Vocês gostam de liberar perdão, falar para a pessoa assim, ó, você está perdoado com a boca. É muito interessante você fazer isso. Só que o perdão ele não flui dessa forma. O perdão flui quando eu troco a experiência. O que significa essa experiência? As experiências são instaladas aqui, ó, no córtex cerebral. E esse córtex cerebral é uma caixa preta cheia de informações. E essas informações, quando você consegue conectar nelas, você precisa de trocar elas. Vamos falar de escassez ainda. Você tem escassez, você já conectou com gente rica, mesquinha, nojenta. Quando você conectou com essa pessoa que é mesquinha e nojenta e aparentemente é próspera, mas uma pessoa mesquinha nunca é próspera, para você entender. O tanto de dinheiro que ela tem não mostra a prosperidade que ela tem. A prosperidade é continuar sendo natural e crescer em tudo que ela coloca as mãos. O mesquinho bloqueou você. E esse bloqueio dessa pessoa mesquinha mexeu tanto com você que você tem uma certa repulsa no seu cérebro. Essa escassez, tudo que ia fazer, alguém colocava uma poda. Faz menos, faz menos. Tem alguns abusos do tipo, não usa a cartela de remédio inteira, isso é uma besteira. Usa menos, aí tem um processo certo para você tomar um remédio, usa menos para usar depois quando ficar doente, já fica projetando a próxima doença. E não trata nem a primeira nem a segunda. E a escassez vai ser instalada desde pequeno. É interessante lembrar que tem uma escassez no seu cérebro, que é um instituto. Que instituto é esse? O Robert Cialdini, que é um professor da Califórnia, de Arizona, dos Estados Unidos, ele descobriu 6 gatilhos cerebrais poderosos que tem no cérebro de todas as pessoas. E um deles, sim, é a escassez. Então, o que você tem que tomar cuidado? A escassez é boa num processo de marketing, de venda. Mas a escassez é terrível quando você vive com ela. Tanto é que isso é fato. Se uma pessoa usar com escassez, qualquer um cérebro aqui cai. Se alguém falar assim, ó, últimas vagas, último sei o quê, última coisa da feira, seu cérebro fala, eu quero, você não sabe nem o que é. O seu cérebro já é atraído por isso. Então a escassez, ela sim é natural. E quando eu configuro o meu cérebro, ele só vai piorando. A terrível dica que eu te dou é, você não configurou seu cérebro, você precisa fazer isso, porque você foi configurado. Eu não sei se você já parou para pensar, mas os celulares, os computadores eles são uma cópia sintética do cérebro. E, de fato, toda máquina tem uma configuração. Deus te deu uma configuração inicial, sabe qual que foi? De ser livre. Se você pudesse escolher entre ser um Mac, um Windows ou um iOS, que é um sistema operacional da Apple, ou o Windows 10, que é um sistema operacional do Windows, ou o Ubuntu, por exemplo, do Linux, você escolheria ser qual sistema operacional? Se você é uma pessoa separatista, que se acha, você ia falar iOS, da Apple. Ela não se adapta a nenhum outro, ela tem um estilo dela e isso funciona do jeito dela. Mas se você quiser ser o Windows, você é o mais popular, mas você é o que mais trava na vida. Agora, se você de fato quer ser uma pessoa livre, escolha o Linux. Eu não estou ganhando para fazer propaganda do Linux, não. 10 mil pessoas se juntaram e escreveram os códigos do Ubuntu, que é um sistema operacional Linux, que ela é livre e é de graça, inclusive. Por que eu estou chamando sua atenção nessa analogia? O seu cérebro, ele é o hardware.
A sua mente é o software. Então você que está anotando vai escrever assim, ó, cérebro é o hardware, é a máquina. Tudo que é químico, todo impulso que você tem é o quê? Hardware, cérebro. Todas as besteiras que você quer fazer é tudo cerebral. Agora o seu software é a mente. O que é esse software? É quando o seu software, o seu sistema operacional governa. Se porventura o seu sistema operacional perder para o seu hardware, você vai ficar com vírus e o software não vai mais dominar a máquina começa a detonar com o software. E aonde está o segredo disso tudo? Quando eu começo a governar com a minha mente começa a enxergar meu cérebro e coloca ele numa situação secundária. E começa a falar, você tem que me obedecer. E os bloqueios ficam onde? O bloqueio ele fica na esfera da mente, que é na alma, ou fica no cérebro, que é no corpo? No corpo, essa é a resposta. Está tudo instalado em você, todas as suas crises, todos os seus medos, esse negócio que você tem de às vezes chegar perto de alguém importante. Tem homens aqui, está assistindo aí no mundo afora, que quando chegam perto de homens autoritários, que têm autoridade ou autoritários, esses homens tremem. Tem um problema com a autoridade, está instalado em você. Nesses últimos 10 anos, eu tenho, na verdade, pirado com tanto bloqueio emocional. É tanto bloqueio que você não imagina. Tem gente aqui que tem bloqueio e está me assistindo com vender, acha errado vender. Por quê? Porque você tem um bloqueio com isso lá na sua infância. Tem gente que é indeciso, tem gente que tem bloqueio sexual. Eu vou tratar de alguns aqui e a gente vai descobrir. Você vai descobrir uma forma de resolver isso. Presta bem atenção. Falando em escassez. Nós estamos no país que é considerado o quinto, pelo menos por número já alcançado, principalmente de PIB, o quinto maior país do mundo. Só que, na verdade, a única coisa que gera riqueza são bens naturais. Se você pegar os bens naturais de todos os países, os 197 no mundo, o país que tem maior produção de bens naturais do mundo se chama Brasil. De fato, naquilo que faz mais sentido sobre riqueza, nós somos o país mais rico da Terra. Mas nós temos um problema gravíssimo aqui nesse país. Qual que é o problema do nosso país? Mentalidade, software. Em 2016 foi levantado o PIB mundial, deu 76 trilhões de dólares, e esse dinheiro todo dividido por toda a humanidade, 7 bilhões de pessoas, dava algo em torno, traduzido por real, 34 mil reais. Interessante que no estudo, cada uma das pessoas no mundo ganharam 34 mil reais. Parece que isso é muito para fazer o quê? Uma balança igualitária na sociedade. O problema é que essas pessoas que pegaram esses 34 mil reais, em 36 meses, elas devolveram para os donos do capital, para os produtores. Qual que é o problema disso? Problema simples. Quando eu não tenho mentalidade de multiplicação, de produção, eu nunca vou multiplicar aquilo e eu sempre vou devolver aquilo para quem produz. Eu vou fazer um trabalho agora na África e quando eu estiver voltando, eu já vou voltar, poucos dias, já vou para o Haiti. E lá, nesses dois países, tem um problema sério. Eles são piores que a gente em mentalidade. A gente está bem avançado nesse quesito mentalidade, mas tem uma coisa que você precisa de aprender. A prosperidade, ela é individual. A crise, ela é coletiva. Se eu fosse você, eu anotaria isso, porque isso aí traz um destravar na sua cabeça. Quando fala-se em prosperidade, a prosperidade nunca aponta para a coletividade. Você nunca vai ver o coletivo sendo próspero. Você vai ver individuais, pessoas individuais prosperando. Ninguém aqui, por exemplo, na plateia aqui tem algumas pessoas, e presencialmente, milhares aí pelo YouTube, as pessoas, elas, por ouvir o que eu estou falando, já não vão prosperar, mas alguns vão pegando chaves, então de forma individual eu prospero. Engraçado é que individualmente todo mundo poderia prosperar na Terra. O problema é que as pessoas são o quê? Resistentes. E essa resistência é terrível. Vou dar uma dica para quem está mexendo no som. Está com microfonia terrível, está com algum compressor na minha voz, você vai abrir o range aí, não deixa esse compressor que ele está cortando o microfone. Meu primeiro emprego, quando eu era escravo, era ser sonoplasta e está me incomodando bastante isso aí. É o seguinte, baixa o som um pouco, tira esse compressor da minha voz que ele está cortando meu microfone, ok? Então veja só, os bloqueios, se você conseguisse tirar um relatório agora dentro do seu cérebro, você ia chorar, você não ia conseguir nem me ouvir mais. Você ia falar, mentira! O que é esse bloqueio? O bloqueio é o seguinte, está chegando meu iPhone 11, eu pedi para trazer, está chegando lá nos Estados Unidos, iPhone 11, 512 GB, uma maravilha tecnológica da Apple. O que adianta ter um iPhone 11 mais top das galáxias, eles estão vendendo a 9 mil reais aqui no Brasil, 9 mil reais, um aparelho mais top comercialmente falando. Eu sei que tem aparelho mais caro que esse. Esse aparelho é o mais desejado, todo mundo quer aquele ET com 3 câmeras agora atrás. Eu tenho o melhor iPhone do mundo, o melhor celular do mundo, comercialmente falando.
Só que esse celular não tem nem pacote de dados e nem pacote de voz. Eu não consigo fazer uma ligação e não consigo navegar em lugar nenhum. Então, que treta é essa? Você é o iPhone de última geração. Pablo, como assim nós somos máquinas de última geração? Você é a última geração que está pisando na Terra. E se de fato o processo de evolução fosse interessante, nós seríamos o povo mais evoluído da Terra, e nós somos o povo mais otário de todos os tempos que estão passando na Terra. Éramos, de fato, para sermos pessoas livres, pessoas que fazem autocontrole, fazem autogoverno, que de fato governam seus corpos, só que nós somos as pessoas mais desgovernadas da Terra. Tudo por quê? Presta atenção, como é que começa isso? Se você descobrir que você é livre demais, vai acontecer um problema. Essa liberdade em excesso vai fazer você prosperar muito, vai fazer você libertar outras pessoas. Só que o fato de você não saber e não de forma nenhuma poder descobrir que você é livre, vai fazer você ficar bloqueado com coisas pequenas. Aí você fala, que coisa pequena? Isso não faz sentido para mim. Deixa eu te falar uma coisa. Algumas pessoas gostam de falar para mim assim, a escravatura já passou. Nunca passou, nem vai passar, enquanto a terra existir. Ela mudou a forma. Antes você morava numa fazenda junto com seus filhos, hoje você mora na sua casa e é controlado pela tecnologia. Essa é a pior de todas, a falsa liberdade, os escravos felizes. Quando você é muito bloqueado por muita coisa, você é de fato um escravo emocional dessa geração. Paulo, como que eu sei se eu sou escravo? Está produzindo? Se estiver produzindo e estiver gerando riqueza para sua família, você não é escravo. Mas se você estiver gerando riqueza e for escravo de dinheiro, continua sendo escravo. O que eu quero te falar é o seguinte, o porquê não ter bloqueios. É simples, para você se parecer com aquilo que de fato é o plano original de Deus. Que Ele chamou você para ser a imagem e semelhança dele. Ele não chamou, Ele falou que você é. E o fato de você se manter bloqueado é uma incredulidade da sua parte. Então preste bem atenção no que eu vou te falar. Quando Deus criou o homem, Ele de fato falou no plural, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E domine ele sobre os animais do céu, os animais da água, os animais da terra e sobre toda a terra, inclusive sobre o réptil. Ele estava dando uma dica sobre a serpente. Em Gênesis 1:26 ele fala assim, ó, você é a minha imagem e semelhança. Você não é minha cópia, senão vai ficar sem graça. Eu deixei você pegar uma parte de mim. Então, quando todos nós estamos juntos, cada um pega uma das quinas do diamante que se chama Deus. E nós somos imagem e semelhança porque cada um carrega uma frente. E quando a gente se junta, você não está entendendo o poder. A gente começa de fato a ver Deus, porque não é sobre mim, não é sobre você, é sobre nós. Só que o fato é o seguinte, mentira para você. Por que você tem esse tanto de bloqueio? Presta atenção. Eu vou arrumar um monte de problema a partir de agora. Eu sei que está transmitindo ao vivo. Vou arrumar problema e estou pronto. Presta atenção numa coisa. Mentiro para você desde a sua formação na sua casa, na formação sua na igreja, na formação sua no MEC. Pablo, qual foi o pior lugar? O lugar intencionalmente errado, o MEC. O Ministério da Educação e da Cultura. Alguns vão falar assim, esse Pablo é só um ignorante. É o seguinte, eu só sou alguém que começou a ver coisas que não fazem sentido. Hoje mesmo, antes de subir nesse palco, eu estava numa sala e tinha um garoto de 8 anos de idade que falou assim para mim, eu quero ser dessa profissão, dessa e dessa. Eu falei para ele, você sabe que tem como você não mexer com nada disso e empreender? Ele ficou calado. 8 anos de idade. Eu falei, você quer ser alguém livre ou limitado? Ele falou, limitado. Você sabe o que é ser limitado? Aí falei tudo para ele. Aí o menino ficou assim, ó. Aí eu perguntei, você prefere ser médico ou enfermeira? Ele querendo sair no contrassenso de alguma forma, me vencer, ele falou, eu prefiro ser enfermeiro. Aí eu falei, você prefere ser engenheiro ou isso? Aí ele foi falando, sempre a resposta errada. Aí eu falei, você sabia que engenheiro trabalha numa empresa que é a construtora? Só que ninguém nunca vai falar para você ser o dono da construtora, nem o empreiteiro, só para você saber. Eu falei para você, você quer ser médico ou enfermeiro? Você falou enfermeiro para tentar fugir. Só que na verdade tem como você ser dono do hospital sem ser médico, você pode pagar os médicos. Só que ninguém te ensinou isso. Deixa eu te falar uma coisa, gera um transtorno terrível aqui na Terra se você for livre. Então, uma das coisas mais poderosas que tem na geração é manter você bloqueado, para você não ir longe demais. Esse é o segredo. E você é bloqueado de forma não intencional pelos seus pais, por insegurança deles. Quando você vai para a igreja, de fato, eles não têm a intenção errada de bloquear você, mas eles vão bloquear vocês com maluquices. Por quê? Porque também são inseguros. Mas culturalmente falando, principalmente por causa de marxismo cultural, quando você vai para a escola, é o pior bloqueio que existe na Terra. Algumas meninas que estão me assistindo aí no mundo afora, é o seguinte, vocês foram doutrinadas sexualmente pelas suas amigas quengas. E o fato de você aprender sexo na faculdade fez você virar uma piriguete, uma maníaca sexualmente falando. Porque de fato não teve ninguém para te falar a verdade. Vocês que são homens e não prestam e não são patriarcas que morrem pela família de vocês foram doutrinados disso também nos bares, com seus amigos que queriam só zoar na vida. Imagina que jeito que é a sua cabeça.
Seu pai com segurança, tocava o terror dentro de casa. E o que aconteceu com você? Você foi carregando isso. Então preste bem atenção. O fato de falarem para você que você também não é imagem e semelhança do Criador, que você vem do macaco, mostra de novo outro bloqueio que você tem. Você não acredita nele. É mais fácil acreditar no macaco que eu vejo do que em Deus que eu não vejo. É muito mais simples. Então todos vocês aceitaram. Quando aprenderam isso na quarta ou na quinta série, falaram para você é um animal o quê? Só quem está aqui pessoalmente. Animal o quê? É mentira. Pode vir qualquer antropólogo, qualquer cara idiota da terra, vir encher meu saco, eu vou falar para eles. Deus criou os animais no 5º dia e os homens ele fez no 6º dia. O porquê dessa treta que começou em Darwin? Vamos falar que vocês não têm nada a ver com isso, que isso aqui tudo é obra de acaso e encheção de saco, para você nunca se identificar com aquele que te criou. Alguém deve estar assistindo e pensando assim, isso aqui agora é um culto. É melhor um culto de sabedoria do que o seu culto de ignorância diário, de não descobrir quem você é e não bater os resultados que você nasceu para bater. E você acha que você está falando com um moleque, eu vou te falar quem eu sou. Eu sou um cara de 32 anos que estou em plenitude de todas as áreas da minha vida. Você que não me conhece, vou me apresentar. Eu já fui executivo no Grupo Oi Brasil Telecom, já liderei mais de 5.000 pessoas. Eu não estou falando isso para te falar nada, só para te falar assim, ó, respeita, que não é um pivete de internet falando. Agora, se é um pivete para encher o saco, vaza desse canal aí que você está assistindo. Eu quero falar só com homem e mulher de verdade. Pivete, vaza. Mas eu tenho um bloqueio, então cala a boca e aprende. Esse você tem que aprender. Não sei quantas pessoas estão assistindo, mas um monte de gente magoou. Magoou porque é pivete. Porque se for homem de verdade e mulher de verdade, é humilde para aprender. Ao invés de você ficar resmungando, enchendo o saco, ou tentando avaliar por que eu estou sem barba, vai cuidar da sua vida, começa a assumir uma postura de quem vai vencer na terra. Algumas pessoas, elas entraram nessa live aí, para ver se me aprova. Já me reprova e vaza daqui, sabe por quê? Alguém livre você não tem autoridade para carimbar e validar nada sobre essa pessoa. Agora eu quero saber se é livre, se você for livre, você vai me aceitar do jeito que eu sou, porque eu nem quero saber que jeito que você é. Essa é a verdade. Esse tanto de bloqueio faz você ser uma pessoa imbecil na terra. Eu acho que já chega. Eu falei só de um bloqueio, escassez, agora pensa os outros. Um próximo bloqueio, aprendizagem, anota isso aí. Bloqueio de aprendizagem é quando alguém que me ensinou na minha infância foi duro demais, me criticou, me expôs ao ridículo. Meu cérebro trava e fala, eu sou burro. E tudo que eu vou aprender eu tenho dificuldade, tudo que eu vou ouvir eu tenho dificuldade, tudo que eu vou fazer parece uma dificuldade. E aí o que acontece? Uma das maiores chaves da terra é aprender. Anota assim, ó, preciso aprender a aprender. Se o seu cérebro estiver pronto para aprender, sem parar, aprender, o que vai acontecer com você? Você vai aprender, vai pegar o know-how para você, não vai ficar tendo dependência emocional de ninguém, de nada. Escolha aprender do que ganhar. Se você fizer isso, vai fazer total diferença na sua vida. Então põe uma coisa na sua cabeça. O fato de você ter um certo grau de bloqueio com a aprendizagem vai travar seus melhores dias. E aí quando você acha isso, é muito interessante. Uma vez no Método IP em São Paulo, turma 48, tem como esquecer a turma não. A Mariana Perdomo aqui de Goiânia foi lá para São Paulo, ela viu com os olhos dela isso na turma. O menino pegou a apostila do Método IP para ler, ele estava lendo, e ele gaguejava sem parar, só para ler. Ele era inseguro na leitura. E enquanto ele lia, veio uma fúria dentro de mim, e eu falei, isso aí é de aprendizado, isso. Eu falei assim, como é que é o nome da professora? Eu falei bem pesado. Como é que é o nome dessa mulher vagabunda que te bloqueou assim? Aí ele falou o nome dela, eu não consigo esquecer também, Isabel. Aí ele xingou a Isabel tudo, quebrou o papo acima de Isabel na frente da turma inteira. Você não podia ter feito isso com ele, tá? Anota o segredo aí do desbloqueio, ativar a ira. É necessário que ative a ira para o cérebro rotacionar, isso é o contrário, acelerar seu córtex visual e de fato parecer que é verdade o que está acontecendo, porque senão não desbloqueia. E esse cara fez isso, aquilo me encheu de alegria, ele pôs uma ira, uma explosão para fora, e naquele exato momento ele pegou de novo a apostila na frente de todo mundo e leu normal. Só que enquanto ele lia, ele chorava copiosamente. Por que aconteceu isso? Porque achamos o bloqueio. Primeiro o efeito. Você tem problema com leitura? Aprenda, tá? Bloqueio com aprendizagem. Vai ler, já treme, não dá conta de falar isso na frente dos outros. Tem um desviozinho frequencial no seu cérebro que precisa voltar no evento e rachar o bambu em cima disso. E aí ele descobriu isso, voltou. Quando ele voltou, quando foi ler, a cara que ele fez, o jeito que ele ficou, deixou todo mundo transtornado dentro da sala. Aí todo mundo ficou, meu Deus do céu, tem que achar esses bloqueios. Isso é assim, no começo do BDP. Depois que eu comecei a levar isso muito a sério, esse desbloqueio, eu, Pablo, já fiz 48 desbloqueios emocionais. O mais pesado que eu acho que não teria como parar nunca era de pornografia. 48 anos não.
20 anos vendo pornografia, e dos 48 desbloqueios que eu fiz, para mim foi mais pesado. Eu cheguei a ponto de falar para Deus, eu não vou pedir perdão mais. Não dou conta, deixa quieto, não pode ser amigo, você mexer com isso, eu não vou parar. Eu sempre quis ser sincero com Deus, desde a minha adolescência, mas eu aguentava, não tinha jeito. Era toda hora caía, toda hora. Falei, chega. Aí, meu amigo, foi pesado fazer o desbloqueio. Quando eu volto para fazer o desbloqueio, eu não sabia que jeito foi. Não precisa fazer regressão, cura interior, nada. É processo 5 minutos, assim, ó. Você vai fazendo pergunta para o seu cérebro. Quando você acha a resposta, você pira. Aí eu lembrei da cena ridícula do meu próprio pai, me dando uma pilha de revista e falando assim, ó, isso aqui é para você não virar viado. E naquela hora eu achei a melhor coisa do mundo, eu lembro da sensação, mas eu não sabia visitar aquilo. E aí eu quebrei o pau, ativei a meu amigo, aquilo afundou na minha vida, acabou. Eu tenho certeza que qualquer bloqueio que você tem, você dá conta de destravar. Certeza. Eu já vi gente maluca, com muito bloqueio maluco. Quando a pessoa acessa, ela consegue desbloquear. Eu vou te falar uma coisa, certamente sobre você. Você não é isso aí que você está vivendo. Você vai anotar assim, ó. Preciso aceitar quem eu sou, não a situação que eu estou vivendo. Nunca. Anota assim, ó. Preciso aceitar quem eu sou, porque isso é fruto de identidade. Agora, nunca aceitar o meu estado. Nunca aceite, que você não é isso aí. Se você se viu no espelho quando você tinha 5 anos, o espelho nunca falou quem você era. Se você viu aos 10, também nunca vai falar. Se você viu aos 20, com 30, com 80, com 100. Se você quiser anotar, esse é um código violento. O espelho nunca vai revelar quem eu sou. Ele só vai revelar meu status. Não viva por status nem condição, porque senão você vai viver uma vida infeliz. Agora, você assistindo essa noite, eu quero provocar algo dentro de você que está assistindo aí, não sei na onde você está assistindo aí no mundo. Você que está assistindo aí agora, acho que você deve estar caladinho, escreve aí qual que é o lugar do mundo que você está assistindo, qual cidade, qual país, coloca aí que depois eu quero assistir isso aí. Presta bem atenção, eu preciso provocar uma ira em você. Tá, mas ira não é do diabo? Não. Está escrito assim na palavra, irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a sua ira. O que significa isso? A ira é um estado de alavancagem, de fazer eu ir para frente. Lembra sempre de um leão. Coloca a ira e coloca sempre a figura de um leão. O que significa o leão? O leão, segundo o Salomão, lá em Provérbios fala que o leão é o que tem um andado mais elegante de todos. E o leão acorda todo dia para pegar uma comida. Talvez ele falhe um dia ali e vai para o outro que comeu muito no dia anterior. Mas quando o leão vai para cima, acontece uma coisa engraçada. Mesmo sendo o leão o rei da selva, a cada 10 botes que ele dá, ele erra 7. A cada 10 botes, cada 10 ataques que ele dá numa presa, ou na tentativa de buscar um alimento, ele erra 7. O que significa isso? Eu não tenho que viver num estado irado o tempo inteiro, mas quando aquilo ali já não começa a fazer sentido e eu estou gastando muita energia, o leão vem e é assustador os últimos ataques dele. Porque de fato ele usa a ira do leão, que é uma autoridade que todos vocês têm, para atacar. Então é o seguinte, essa preguiça terrível de não acordar, não levantar, não fazer as coisas, enquanto você não ativar a ira, você vai continuar comendo o pão da preguiça. O que é a dica poderosa que eu te dou? Tire 1 ano da sua vida para você desbloquear tudo que você puder. É uma vida mais econômica. E eu estou te falando isso por quê? Porque tem muita gente sincera, tem muita gente honesta, que vai para a igreja, faz tudo bonitinho, dá o dízimo, faz tudo na vida, mas não desbloqueia. Mas engraçado é que no sistema religioso ela sempre se porta como se ela estivesse bem. Ela está bem. Eu estou cansado de ver pastores com a vida destruída. Nunca teve um índice de pastores igual está tendo agora com o suicídio de forma cavalar, só crescendo, de forma vertiginosa. Por quê? Porque a gente tem que manter uma pose na frente de todo mundo e de fato a gente não resolve os problemas que nós somos. A gente quer manter pose com o pai, a gente quer manter pose na empresa, a gente quer manter pose lá na igreja, em todos os lugares. Para que manter pose? A dica que eu te dou é, leva a sério uma vida abundante, e o fato de você não estar sendo abundante na sua vida e nem transbordando é porque você está cheio de bloqueio. Lembra sempre que eu te falei do exemplo do iPhone 11 poderoso, 520 GB com 3 câmeras lá do espaço. Não adianta nada você ser um iPhone e não ter um plano de dados adequado para você fazer ligação. Não adianta nada não ter um pacote de dados. Sabe o que vira um iPhone de R$9.000? A lanterna mais cara do mundo. Um iPhone que não tem pacote de dados, nem de voz, ele se torna a calculadora mais cara do mundo. O iPhone pode se tornar a agenda mais cara do mundo. Porque o iPhone não foi criado para isso. É só utensílio, é só SVA, é só serviço de valor agregado do iPhone. A dica que eu te dou é, põe uma coisa na sua cabeça. Se você entender perfeitamente, presta atenção,
que você de fato nasceu para ser abundante em tudo que você coloca a sua mão, os seus pés e as suas mãos, você vai começar a ter uma ira incontrolável das coisas que te bloqueiam. Anota um bloqueio agora, que é para mim um dos piores que existe na face da terra. Necessidade de aprovação. Esse é uma desgraça. Desde pequeno, tudo você precisa de uma aprovação. Tudo. E quando você é pequeno, isso é muito bom, mas chega um momento na vida que você tem que desbloquear disso. Por que você tem que desbloquear disso? Para você ir para a próxima fase e assumir seus erros. Então eu vou te dar uma boa dica. Erre muito na vida, mas nunca nas mesmas coisas. Sua vida vai ser mais econômica. Erre muito, nunca nas mesmas coisas. Porque se de fato você não errar nas mesmas coisas, você vai gerar um processo de aprendizagem gigantesco. Você nunca vai parar de escalar a sua vida. Você vai produzir sabedoria incontável. Tem como também você não errar e comprar o erro de alguém. Você pode trazer ele para você. Agora é o seguinte, não tenha medo de errar. As pessoas que eu conheço que têm medo de errar não produzem nada. Essa semana agora em Alphaville, eu moro em Alphaville, São Paulo, teve alguém que foi fazer a sociedade comigo, e aí eu troquei ideia, vamos fazer, e a pessoa já pegou, já fez o MEDP, está bem lascadona assim, vamos fazer o regaço. Ela queria criar uns processos, uns negócios, eu falei, você vai fazer desse jeito aqui, no meio do processo você corrige, é engraçado. A pessoa ficou uma semana para trocar ideia comigo, ela trocou ideia comigo de 1 hora, e um dia fez 100 mil reais. Tem um bloqueio maligno que chama necessidade de aprovação. Escreve desse jeito assim, ó, você que está anotando. Deus já me aprovou, não preciso de mais ninguém. Aprende isso. Você não sabe o poder que é você ser mais semelhança dele, ele ter sonhado com você, ele ter intimidade com você antes da fundação do mundo. Você não sabe quem você é, mas na hora que você descobrir, você vai tomar vergonha no meio dessa cara. O que de fato ele já falou sobre você é o que vai valer para o resto da vida. O fato de você duvidar não muda o que ele falou. E aí eu acho isso muito massa. Eu lembro de um lançador meu, no final do ano passado, eu falei, vamos lançar um produto assim, ele falou assim, isso aqui leva 2 meses de fazer. Eu falei, então você tem 3 dias. E até brinquei com ele, se Jesus morreu, ressuscitou em 3 dias, fez o terror na terra, você vai fazer esse trem em 3 dias, vai sobrar tempo. E ele falou, mano, que leva 2 meses de fazer. Eu falei, 3 dias. No 3º dia, eu estava lançando o produto e fazendo um regaço. Ele pirou, ele falou, mudou de vida. Por quê? Porque ele teve uma experiência. Esses bloqueios mais rasos de perfeccionismo, por exemplo, dá para você desbloquear rápido. Anota aí um desbloqueio de perfeccionismo, que é uma atitude luciferana. Tentar copiar o que é perfeito, criando um plano ideal e abandonando o que é real. Para de criar um plano ideal. Esse ideal não existe. Esse ideal é igual essas propagandas da Dilma, quando fala assim, Brasil, não sei o quê, que as rodovias não existe, aquele trem bala lá, não, que esse trem não funciona. Existe um plano real. Quando você botar o olho no real, você vai assumir a sua vida e vai parar com e vai cair para cima. Como que eu trato esse negócio de perfeccionismo? Anota aí, tem 3 pílulas, igual remédio para você tomar. Anota assim, ó, fazer, corrigir e adaptar. Onde está o segredo da vida? Quando eu estiver achando que eu estou pronto, eu vou contar um segredo para vocês, tá? Não faça nada quando você estiver pronto, porque se você estiver pronto, Jeová vai te levar. O segredo é nunca esteja pronto. Pode ser um amador profissional. O que é um amador profissional? Ele não deixa de fazer. Ele faz e vai corrigir no meio do caminho. Aonde está o segredo? Aprendi isso no Vale do Silício. O primeiro passo meu não é ficar fazendo 1000 coisas, é fazer. Quem está presencialmente aqui fala assim comigo, ó, fazer. Primeiro passo é fazer. Aí você falou, meu Deus, está errado. Que bom, você só sabe que está errado porque você fez. Então vamos para o segundo passo. Corrigir o que está errado. Então eu pisei torto aqui, ó. É simples. Na próxima passada, eu corrijo essa passada e já está funcionando. O problema é que você vai tentar andar igual a outra pessoa. Aí está o segredo. No 3º passo, eu faço uma adaptação à minha realidade. Adaptação para qual realidade? Para a minha, porque senão eu vou virar uma cópia dos outros. Então, todos esses bloqueios, eu vou passar uma tarefa para vocês aí. Ó. Todo mundo está assistindo isso aí. O que você vai fazer? Você vai anotar, você vai fazer uma lista de... Não dá conta de achar seus bloqueios. Deixa eu te explicar. Eu, nesses últimos anos, achei 48, não tem nenhum em aberto. Pablo, você acha que você tem mais? É óbvio que eu tenho. Cada novo passo que eu dou direção ao novo, aparece um bloqueio. Isso é muito interessante. Voltando ali na escassez, agora a gente volta no perfeccionismo. Voltando na escassez, acontece uma coisa. Seu pai e sua mãe falaram ou não, por diversas vezes assim, ó, dinheiro é sujo. Falou ou não falou? Sim ou não? Eles tiveram maldade nisso? Não. O problema é que seu cérebro tem repulsa do dinheiro. Por causa disso.
Aí agora eu vou falar uma coisinha e vocês vão pensar assim, isso é místico, eu não vou fazer. Não faça, assuma a sua responsabilidade e resolva do seu jeito. Eu já cansei de fazer isso com vários clientes, isso funciona. Eu faço isso em treinamento e funciona. Sabe o que é? Uma autoridade no mundo também faz isso, em dinheiro, chama T. Harv Eker. É o seguinte, começa a pegar dinheiro, coloca dinheiro na carteira, começa a pôr dinheiro, mesmo que seja pouco, coloque dinheiro na gaveta, coloque dinheiro no porta-luva do carro, coloque dinheiro em vários lugares. Por quê? Só isso já ajuda a curar um nível de escassez do cérebro. Eu começo a olhar em lugares e começo a fazer, mas que tanto de dinheiro é esse? Pablo, não tem dinheiro, começa a pôr nota de 10. Depois vai passar para nota de 20, depois para nota de 50, mas deixa isso disponível. E você vai gerar uma coisa no seu cérebro, anota aí, disponibilidade de recurso. Quando o meu cérebro começa a ver que tem disponibilidade de recurso, vai acontecer uma coisa, ele começa a vencer um nível de escassez. E esse nível de escassez, meu amigo, agora que você começa a perder ele, você fala, não é possível, teve como? Uma outra boa dica é você passar algumas horas ou dias com uma nota de 100 debaixo do seu pé. Esse é chocante. Você fica com esse dinheiro debaixo do pé. Eu fiz isso num treinamento chamado Atomic Brain. As pessoas ficaram 4 dias com o dinheiro debaixo do pé, uma nota de 100. Foi a coisa mais louca que eu já vi. A gente ia almoçar, ficava todas as notas na hora do almoço. A gente olhava para aquele mar de nota e ninguém importava com a sua. Foi tão esquisito que no dia do treinamento, na hora de ir embora, um monte de nota de 100 foi ficando para trás e a gente falava, pega, estou nem para isso. Isso de fato é marcante porque quando você troca o seu drive, você para de ser escravo de dinheiro. Aí a gente chamou o caseiro, pode ficar com esse dinheiro aí. Sabe o que é a parada? A parada é mais simples que você imagina. Todo bloqueio de alguém parece idiota, mas quando é seu, é muito sério. Porque são coisas mínimas. Essas coisas mínimas vão bloquear vocês. Quantos aqui presencialmente, numa boa, não vou chamar ninguém aqui não, mas quantos aqui tem bloqueio, por exemplo, se estivesse falando aqui ia pirar, levanta a mão assim, ó. Tem muito mais que isso. Engraçado que a equipe levantou mais a mão, tem alguma coisa errada, né? O pessoal que não gosta de falar, sentou mais de cá. Você não tem medo de falar em público. Pode anotar que levantou a mão, seu medo não é de falar em público, seu medo é de falhar em público. Porque se você virar para 3 pessoas do seu lado, você fala perfeito. Mas se subir aqui, você vai instalar uma coisinha, eu preciso ser aprovado. Você não entendeu que se você não precisar mais ser aprovado, você não vai afinar para mais ninguém na terra. Ah, mas como fica a autoridade? Fica no patamar dela. Minha vida, uma autoridade chama Deus. Se eu fosse anotar uma coisa para abrir sua mente. Anota assim, ó. Existe autoridade absoluta e relativa. A absoluta é só com Deus. Põe isso na sua cabeça. Pablo, tem mais algum momento da minha vida que eu tenho autoridade absoluta? Tem. Quando você é filho pequeno. Seus pais têm autoridade absoluta. Depois disso, nem seu marido, nem ninguém, nem o Satanás, nada. Ninguém tem autoridade absoluta. Só tem o quê? Relativa. Eu vou te falar uma coisa, às vezes você vai ficar meio chocado. Mas, por exemplo, uma mulher que não concorda com o sexo anal e o marido dela quer fazer sexo anal, ela fala, eu tenho que ser submissa ao meu marido. Deixa eu te falar uma coisa. Manda ele cuidar do cu dele. Vou te falar por quê. Porque essa autoridade, ela é o quê? Relativa. Se você não acredita, se os seus princípios não coadunam com isso, não faça. Só que você entende tudo errado, o que é autoridade, o que é submissão, o que é uma autoridade absoluta, o que é uma relativa. Eu lembro que quando eu quis casar com a mulher que eu sou casado hoje, alguém da minha igreja falou, você não pode casar com ela. E aí eu já sabia o que significava autoridade absoluta e relativa. Eu falei assim, eu não tenho nada a ver com a sua opinião. O que é opinião? É uma mercadoriazinha velha, vagabunda, que quem emite não tem compromisso com o resultado final. E você sabe por que eles não deixavam? Engole essa. Os líderes não deixavam a gente... Eu não tenho mais coisa não, tá? Esses estão de boa para mim, é o nível de maturidade desde a época. Mas olha que benção. Eles reforçaram o desejo em mim de querer essa mulher. Alguns desistem e, de forma submissa, se lascam na vida. Porque não sabe cuidar da própria vida, então tem que deixar os outros cuidar. A treta deles comigo era, ela é filha de gente rica e eu era pobre. Como isso foi bom? Porque, de fato, se eu tivesse entregado a autoridade absoluta da minha vida nas mãos dele, talvez hoje eu teria outro tipo de vida. E eu fiquei muito grilado com isso. O que eu fiz? Fui para cima daquilo que é meu e não dei de forma absoluta a submissão que eu só dou para Deus. Eu fui para cima de Deus. Deus, o que você acha? E Deus falou, você vai se lascar aí para pegar essa mulher, vai te dar um trabalho muito mais dobrado do que você imagina. E aquilo instalou na minha cabeça. Sabe o que acontece? Acontece o seguinte, o que me curou? O dia que eu ouvi meu sogro falar assim, ó, que nem é meu sogro na época, né? Eu só namorava com a Carol. Ele falou assim, ele não precisa ter dinheiro, ele precisa ser trabalhador honesto. Ele é isso? Isso curou minha alma.
Então, quando você, por diversas vezes, dá uma submissão absoluta a alguém que só pode ter a submissão relativa, você acaba com a sua vida. E esses bloqueios de precisar de bater continência para todo mundo vai fazer você ser bloqueado na vida. Então, presta bem atenção. Por que é interessante esse tanto de bloqueio? Pelo seguinte, porque você é manipulado com facilidade. Eu confesso que eu não gosto de falar isso publicamente, mas eu resolvi fazer isso pela primeira vez, principalmente pelo YouTube, porque eu quero atingir gente em todos os 6 continentes. Eu vou te falar uma coisa, é mais barato para quem domina a terra ter você de forma alienada. Porque se de fato você for alienado, você não precisa ter seus sonhos. É só você trabalhar para nós, que a gente vai te pagar muito mal para realizar os nossos sonhos. Aprenda isso, tá? Quem não tem um próprio sonho vai ser muito mal pago para realizar os sonhos dos outros. Ok? Então mantenha-se assim. O fato de você não descobrir quem você é vai fazer um regaço na sua cabeça. Você sempre vai se achar que é um escravo na terra. Anota uma coisa assim, ó, por mais que você saiba, anota de novo. Foi para a liberdade que Cristo me libertou. Se quiser ler um lugar, está em Gálatas 5. O que significa isso? Se de fato ele te chamou para a liberdade, por que você fica voltando nesse jugo de deixar alguém te escravizar emocionalmente? Por exemplo, alguns aqui, quantos aqui pessoalmente são casados aqui? Presencialmente, levanta a mão. O fato de vocês serem casados. Se vocês tiverem dependência emocional no casamento, vocês vão sempre sofrer e depender do outro. Alguém fala, mas casamento é dependência. Mentira. Casamento é 2 plenos juntando para fazer um pleno. Como assim? É simples. Se eu sou numeral 1 e caso com a pessoa que é 0,5, que é pela metade, a multiplicação dos dois dá 0,5. Então entrou um pleno com 1 pela metade, o da metade vai sugar o outro, os dois vão ter a nota do pior. Mas se eu sou 0,5 e sou casado com 0,5, a multiplicação dá 0,25. Aí vai sugar tanto do outro, nós vamos ficar pior na conta. Agora, se eu sou 1 e multiplico com 1, a multiplicação de 1 dá quanto? 1. Isso é ser pleno, unidade. Mas os bloqueios, para que esse tanto de bloqueio? É simples, para você não parecer mais semelhança dele. O fato de ter esse tanto de bloqueio, eu vou te falar uma coisa, se você tivesse pleno entendimento agora, você ia chorar. Esse é um absurdo. Mas vamos devagar. 80% dos bloqueios, anota aí, são paternos. Esse para mim é um dos mais graves. Tem pai que ficou na casa, mas não criou os filhos, não foi presenteísta, não foi produtivo, bloqueou os filhos. Com facilidade dá para você conversar com 1 minuto com um homem ou com uma mulher, dá para saber se tinha pai em casa ou não, se o pai for canalha ou não. 1 minuto assim, ó, você pega. Então o fato, a paternidade, se ela não foi bem desenvolvida, sabe o que acontece? Agora pasme, algumas mulheres aqui vão ficar chocadas. Quando você tem um problema com paternidade, você é uma mulher que sofre mais abuso, mais assédio, porque na sua mente não tem um sistema de defesa. Quando você repudia a figura paterna, o que vai acontecer? Você vai andando na rua, homens mexem com você. Engraçado que às vezes uma mulher mais atraente que você, às vezes até mais sensual que você, anda na rua e ninguém mexe com ela. É um negócio interessante, é uma mulher séria em si, porque ela se sente defendida. Aprende isso, tá? O maior índice de abuso, de assédio sexual são com mulheres que têm lares, vieram de lares destruídos e principalmente com a figura paterna. Então, o fato do seu pai ter sido agressivo demais, produziu insegurança em você que é homem, acredite, 90% dos casos de agressão entre homem, né, no casamento, o homem com a mulher, é produto de um problema com o pai. É incrível. No Dia das Mães, eu desafio você a ir lá no CEPAGO, nem sei como é que chama aqui no estádio Goiás, mas parece que mudou o nome, o presídio. Vai no Dia das Mães. O tanto de preso que tem é o tanto de mãe que aparece. Vai no Dia dos Pais, é chocante. No Dia dos Pais parece que é dia normal. Os pais não vão. E você sabe por quê? Porque 90% dos detentos não tiveram um pai em casa. E as pessoas começam a ter delinquência. Você sabe o que é um bloqueio de delinquência violento? Isso foi medido nos Estados Unidos e eu entrei em choque. Eu tomei uma providência dentro de casa. Quando famílias não se assentam à mesa juntos, começa a desenvolver delinquência nos filhos. Os filhos ficam inconsequentes, eles ficam rebeldes, tudo porque não tem experiência de sentar na própria mesa e se alimentar, pelo menos uma das refeições. Vou te dar uma tarefa, você pode estar em qualquer lugar do mundo, anota a tarefa, sentar com sua família pelo menos uma das 3 refeições, aí já vem as desculpas. Ah, mas o meu trabalho é longe, sai desse trabalho, mas vale a sua família que esse trabalho.
Ah, mas o trabalho é importante na minha vida, então pega a casa que você mora hoje e muda para o lado do seu trabalho. Ah, mas a escola é importante. Faz qualquer coisa, desde que você esteja pelo menos uma refeição com a sua família. Por quê? Porque só de você fizer isso, só de você estar fazendo isso, você vai evitar uma delinquência dessa geração. Esses filhos inconsequentes que não sabem medir nada, sabe o que acontece? Eles não tiveram respaldo paterno. Eu estou cansado de toda semana, nas últimas 104 semanas, eu fiz 104 metros de peso. Teve semana que eu descansei, mas teve semana que eu fiz 3 metros de peso. Eu nunca vi uma pessoa sem bloqueio, nunca vi. E eu espero também nunca ver, porque não faz sentido. Um ser humano, ele se bloqueia com facilidade. E eu vou te falar, 80% de todos os bloqueios, sabe que jeito que são? Com pai. O segundo, com mãe. O terceiro, professora. Acredite, o terceiro maior bloqueador do planeta Terra, na sua geração, chama-se professora. Aquelas almas mal preparadas, que também estão cheias de bloqueios, fazem o quê? Vão para dentro da sala de aula e te ripa. Um dia eu tive um discernimento, vou levar todas as professoras dos meus 2 filhos para o MEDP. Aí eu levei, foi engraçado, elas pediram perdão. A gente não entendia muito bem seus filhos. E hoje a gente consegue entender muito bem que a gente é bloqueado e que de certa forma a gente estava bloqueando as crianças. Por que veio isso na minha cabeça? Eu sou o maior investidor de tudo. Aí eu falo, eu não estou investindo isso nos meus filhos, então eu tenho que fazer por eles. Engraçado, os bloqueios das professoras eram terríveis. E elas pensam todos os dias, elas com o coração correto, com a maior boa intenção do mundo. O problema é que os bloqueadores põem isso na sua cabeça, eles têm ótimas intenções. Eles não sabem o que estão fazendo. Então presta bem atenção. Quando você pega e descobre um bloqueio, se você não ficar irritado, você é uma pessoa lerda. Você tem que gerar uma irritação para você cair para cima e morder isso. Então, para gerar um desbloqueio, você precisa entrar no estado de ira. É assustador. Mas é engraçado, um monte de gente não consegue entrar. Certa vez, num treinamento, um senhor de 70 e poucos anos, eu estava ensinando eles a acionarem a ira. E quando eu fui tentar ensinar, ele falava, não dou conta, tem uma madeira, o senhor pega a ira, bate com essa ira na madeira e quebra. Ele batia assim, nada. E tudo que eu falava não funcionava, nada funcionava, nada, até que veio na minha cabeça assim, ó, chama ele de Del Rey. Aí eu olhei para ele, eu falei, o senhor é um Del Rey a álcool, há anos 70 e poucos, e hoje está gelado e não liga de jeito nenhum. Esse homem ficou com raiva, não sei de onde veio esse nome Del Rey na minha cabeça. Eu sei que ele ficou muito furioso e falou assim, Del Rey não! Bateu e quebrou o negócio. Você não sabe o que é um estado de ira. Um estado de ira, o corpo de bombeiro, 3 homens, certa vez, tentou tirar uma criança de uma laje. Eles não deram conta de erguer. A mãe veio no estado de ira e ergueu a laje, sem eles. Você não sabe o que significa isso. Quem sabe aproveitar isso no seu lugar é o diabo. Quando o diabo entra no corpo de uma pessoa, ele consegue quebrar um lugar inteiro, ele consegue destruir o lugar. Um estado de ira é uma força que você tem para você conseguir sair de algum estado que você está. Pablo, eu não acho isso de Deus. Então pergunta por que Jesus quebrou todas as coisas na porta do templo. Aquilo lá foi um zelo, uma indignação santa, uma ira profunda que ele sentiu. Ele poderia chegar numa boa e falar assim, ó, por gentileza, vocês podem sair daqui? Porque lá em Salmos está escrito, o zelo pela minha casa, pela sua casa me consome. Ele poderia ser educado assim, sim ou não? Ele não falou isso, ele chegou quebrando tudo. E aquilo não parecia o rei dos reis. Eu vou te contar uma coisa, ele te deixou um código. Quando de fato tiver uma indignação, não segure. Vá para cima. Alguns de vocês estão se lascando na vida com muitas coisas, porque vocês de fato não estão acionando a ira na hora que é para acionar. Pablo, como você aciona a ira assim de boa? É o seguinte, quebrou o princípio perto de mim, eu vou para cima. Mexeu com família, eu vou para cima. Pablo, mas você vai assim para meter porrada? Não, eu faço pergunta. E se eu ver que a pessoa está com má fé, aí eu vou para cima com força. Eu não tenho medo nenhum. Eu aprendi que eu sou filho de um Deus que chama Deus dos Exércitos, então não tem problema nenhum de ter ira. Engraçado é que a ira do vingador é o final da Bíblia. Alguns de vocês pensam que tudo é graça. Graça é o diabo rindo da sua cara por ser um trouxa nessa geração. E o final da Bíblia, quando você estiver achando que é graça, vai passar todo mundo num fogo. Mano, eu vou rir demais nessa hora. Eu vou rir porque você cansou de saber disso, mas você não levou isso a sério. Deixa eu te falar uma coisa, o que esse bloqueio está fazendo com você hoje? Você precisa de atravessar uma ponte. E na travessia dessa ponte, se você não tirar todos os bloqueios, você não consegue atravessar.
Vocês querem ter uma vida plena? Sim ou não? Sim. Se vocês querem uma vida plena, vá abandonando os bloqueios com a maior força do seu coração. Depois que você assistir um negócio desse que você está assistindo agora, começa a criar um estado de consciência dentro de você. E aí você começa a achar as coisas, isso é agonizante. Eu preciso saber o que eu vou fazer. Então presta bem atenção. Quando eu comecei a ver cada uma dessas coisas, eu comecei a olhar para refrigerante. Falei, tem alguma coisa que me bloqueia o refrigerante. Eu achava que refrigerante era a melhor coisa que tinha na Terra. Sabe o que me ajudou a desbloquear? Descobri uma informação. 180 mil pessoas morrem por ano por causa de refrigerante. 180 mil. Eu falei, eu não vou morrer por causa de refrigerante. E aquilo já começou a me convencer. Quando eu comecei a ver que muitos comportamentos meus não eram porque eu queria, e tudo que eu queria desfazer eu não dava conta, eu entendi que era bloqueio. Bloqueio não é nada daquilo que eu quero para mim e é aquilo que eu não dou conta de sair sozinho. Eu, se fosse, eu anotaria. Como descobrir se aquilo é um bloqueio? Eu não quero aquilo para mim e eu não dou conta de sair sozinho. Ponto. Bloqueio. Bloqueio é bom assistir um vôlei lá. Quando a seleção brasileira sobe e vem aqueles russos, a gente bloqueia a bola. Fora isso, vai bloquear a sua prosperidade. Porque, de fato, a prosperidade ela é natural. Mas quando tem bloqueios de resistências emocionais, isso vai frenar aquilo que é meu, é legítimo meu. Então, o que eu preciso fazer nesse processo? Eu preciso de mapear isso para trazer para a consciência. Teve um amigão meu que ele falava assim, eu não acredito nessas balelas de bloqueio, e nada disso que você está falando funciona. Aí aquilo ficou guardado aqui, eu falei, eu vou te demonstrar de um jeito que você não vai acreditar. Aí um dia a gente estava na Outback aqui em Goiânia, a esposa dele soltou o bloqueio sem querer, assim, ó, tchuc, no meio do almoço. Aí eu olhei e falei, quê? Você quer resolver isso agora? A minha esposa já viu o que eu ia fazer, catou um alicate assim na minha coxa e fica quietinho. Eu falei, agora já foi. Eu peguei aquilo que esse amigão meu falou e canalizei, falei, eu vou fazer aqui agora na frente de todo mundo que ele vai ver. Aí eu falei para ela pular de mesa. Tem alguém aqui pessoalmente já presencialmente fez o MEDP? Levanta a mão. Sabe aquele final do MEDP? O final do MEDP eu fiz na mesa do Outback. Sabe ou não? Lembra? Aquele negócio maluco, você não dá conta de explicar para ninguém? Eu fiz com a costela do Outback, a costela de porco. E aí ela contou a história, olha a história. Ela é linda essa mulher. E aí ela se achava feia a vida inteira. As amigas chamavam ela de feia, porque as amigas eram feias e elas queriam imputar a feiura nela. Ela pegava o lanche todo dia no recreio. Ela ia para a biblioteca comer o lanche, na biblioteca. Porque as meninas ficavam chamando ela de feia enquanto ela comia. Ela foi contar para a mãe não validou. Ah, você é bonita, não tem nada a ver. E ela ficou com isso a vida inteira. Problema sério de autoimagem. Sabe o que aconteceu? Ela ficou insegura no casamento, em tudo. Aí eu falei, vamos desbloquear a caô. Agora. A gente voltou assim nela, acionar a ira. Esse amigo meu e minha esposa passaram mal na mesa, que foi um quebra-pau dentro da Outback. Desbloqueou assim, ó. Ela puxou o cabelo pro lado, sentou na mesa feliz, e ele olhou, o que é isso? Ele me falou 10 vezes depois, assim, mano, o que você fez com ela? Ela se acha linda, ela se acha não sei o quê. O que você fez com ela? Eu falei assim, o que eu vou fazer com você, porque você acha que não existe bloqueio. E ele não botava fé. Aí um dia, 3 horas da manhã, aqui na Praça da Nova Suíça, aqui em Goiânia, eu peguei na perna dele e falei assim, vamos achar seu bloqueio? Aí ele falou, você sabe? Eu falei, mas você viu com a sua esposa? Aí ele falou, vi. Então vai, acha. Fez uma cara de deboche. Aí eu fui fazendo pergunta, anota aí. Para achar o bloqueio, preciso fazer pergunta, senão não acho. De jeito nenhum, o cérebro nunca vai entregar o bloqueio. É traumático para ele mostrar o bloqueio. Aí o que aconteceu? O cérebro dele foi entregando, e esse amigo meu, um dos melhores amigos que eu tenho, ele tinha um defeito horrível. Ele estava conversando com você aqui, e se ele não visse mais interesse no que você está falando, ele nem dava tchau, ele virava de lado e saía assim, ó. Deixava a pessoa falando. Aí eu fui percebendo que eu sou amigo dele, quando eu peguei isso, eu falei assim, você era deixado na escola? É uma pergunta-chave. Aí ele falou assim, eu fui deixado diversas vezes, e eu ia para a casa da diretora. Aí eu falava, você sabe por que você era deixado? Ele, não. Você era deixado porque o trabalho era mais importante, dinheiro e trabalho era mais importante para seu pai e para sua mãe. Eles instalaram um bloqueio de interesse. Então, quando você perde o interesse da pessoa, você deixa a pessoa para trás, igual eles deixavam você. Aí ele fez assim, ó. Aí fizemos lá todo o processo, procedimento de desbloqueio e gritaria na praça. Sabe o que aconteceu? Quando a sogra dele falou, aí você pode ter certeza que o cara mudou. A sogra falou, tem alguma coisa errada com esse, quase falou o nome dele.
Tem alguma coisa errada com fulano. Ele agora está prestando atenção em todo mundo, até quem não tem nada para dar em troca para ele. Aí eu choquei. Quando eu comecei a desbloquear meus melhores amigos, eu comecei a ver, esse negócio funciona com muita força. Mas eu nunca vi uma pessoa que não acredita conseguir desbloquear. Você pira? Nunca vi. Não funciona. Uma pessoa que quando não acredita, não tem como desbloquear. Põe na sua cabeça, não desbloqueia. Então o que é a parada? Se você está de fato, quem aqui, só depois, aqui presencialmente, quem aqui só depois de assistir já começou a identificar o bloqueio que você não lembrava? Levanta a mão. Olha que interessante. Só de ouvir, o que começa a trazer? Tem várias flechas do cérebro. Aí tem um anel, consciência. Só de ouvir fez assim, ó. Entrou um anel, agora está consciente, você fala, o que eu vou fazer com isso? Desbloquear? Como é que é esse negócio? Simples. Quando eu crio esse estado de consciência, se eu ficar normalzinho e falar, não, eu preciso de mudar, não vai. Eu não vou falar quem, mas tem alguém que está sentado, eu vi essa pessoa aqui. Essa pessoa foi tentar ativar ele e não ativava. Num lugar, num treinamento. Juntou todo mundo o treinamento para tentar motivar ela e acabar com ela de vez. E essa mulher, que é uma mulher, ela não conseguia reagir. E eu vi aquilo, vi, e o povo falou coisas que você não imagina para essa pessoa. E só piorava, só afundava. E eles pegaram muito pesado com ela. Não é assim no MEDP não, esse é no Atomic. E aí, quando eu cheguei, eu falei uma coisa no ouvido dela, os códigos que ela precisava de ouvir. Aí todo mundo pirou, que ela fez assim, ó. Foi. Eu toquei lá na ferida dela, eu vi que as pessoas estavam tentando humilhar e fazer coisas, e aquilo só piorava e trazia mais peso na cabeça. Mas na hora que eu pus o código lá dentro, assim, ó. Aí ela foi, bum, explodiu. Eu nunca vou esquecer de um bombeiro. Esse bombeiro, ele falou isso publicamente, então por isso eu vou falar só o nome bombeiro. Ele era um canalha. Ele estava divorciado da esposa uns 8 meses. E aí na hora de um desbloqueio, eu percebi que a treta dele era com mulher, eu chamei todas as mulheres que estavam no treinamento. Nossa, foi um negócio horrível. Eu aproveitei e instalei para mim. Eu chamei todas as mulheres e falei assim, ó, isso é no Atomic Brain também. Você vai chegar nele, todas vocês, em uma só voz, vocês vão ficar assim, ó, mexendo no corpo e falando assim, ah, você me quer? Nossa, eu não suporto lembrar da cena. Eu fiquei com temor, parecia demônios falando. E elas vindo para cima dele, e ele se achava forte. E aí eu falei assim, vira esse frango de cabeça para baixo. Virou e ele é forte, mas ele ficou indefeso. E as meninas assim, você me quer? Você me quer? Ele ficou em pavor. Aí ele acionou a ira, foi engraçado. Ele pegou, uma hora vai custar um iPhone, né? Ele catou o iPhone dele assim, ó, e chapou no muro. Bum! A hora que ele quebrou aquilo, ele falou assim, ó, lá dentro tá todas as minhas amantes. Foi a coisa mais doida que eu já vi. Deus mandou você me casar aqui nesse treinamento. Ele ligou para a esposa dele, chamou o filho, a mulher vestiu de noiva, foi lá no treinamento casar com a mulher que era dele. E eu gosto de doidura. Falei, pode trazer, bora quebrar o pau. Quero ver o pau quebrando, família restaurada. Eu fiquei louco aquilo. Eu comecei a ver que tem muita doidura nos bloqueios. Eu vou te falar uma coisa. Assim como o seu cérebro foi ridículo para gerar o bloqueio, você precisa ser ridículo para desbloquear. Se você tentar ser normal, não vai desbloquear. Vou te dar uma chave, anota aí. Precisa ser ridículo para desbloquear. Porque foi ridículo demais o bloqueio. Se vocês agora se conectassem uns aos outros para falar o bloqueio de cada um, vocês iam querer rir do bloqueio do outro. Mas eu não dou conta de rir mais, porque eu acho isso muito sério na sua vida. O que eu quero te ensinar a destravar e você, de fato, aprender a fazer isso, para você fazer isso com os outros. Você precisa, de fato, de aprender esse método de como fazer isso. De tipo, tem um grilo tão violento, eu não sei, talvez se ele tiver aqui, ele pode levantar a mão. Tem um empresário aqui em Goiânia, que ele fez um MEDP, ele ficou tão doido com o negócio de desbloqueio, que ele nem quer tocar. A empresa dele é uma das maiores do ramo aqui no estado de Goiás. Ele pega o avião e vai para outros estados, desbloquear os amigos. A esposa, o que eu faço com esse cara? Deixa ele desbloquear o planeta. E ele manda mensagem, olha aqui, ó, tem um cara aqui que largou da esposa, o que eu faço? Eu, ferra, deixa eu te falar uma coisa, não dá para você salvar o planeta, isso é papel de Jesus. Ele já fez isso. Mas o cara começa a ficar tão doido que ele descobre, de fato, quando um cara larga a esposa, é bloqueio, irmãos. Você não está entendendo. Eu sei que vocês não vão concordar, mas eu não estou nem aí com o que vocês acham.
E um monte de gente vai me irritar aí na internet. Eu não estou falando que você não tem que reagir, mas todo homem que é agressivo com uma mulher, ele tem bloqueio. Eu sei que você tem seu direito de mandar ele para a cadeia. Para mandar não vai tratar nada, só vai te resguardar. Eu sou jurista, eu acho que você tem que fazer isso. Só que é o seguinte, se você quiser ir na causa do negócio, não trata por aí. E se colocar alguém na cadeia, trata efeito, não trata a causa. Eu não estou falando para você apanhar, não. Eu acho que você tem que chegar ao burrai mesmo e ir para cima. Mas se você quiser ir a mais de alguma forma, você precisa tratar a causa. Porque senão você vai pôr todo mundo na cadeia. O que eu estou te explicando é o seguinte, tem como ter uma vida leve e simples. Como que eu tenho uma vida leve e simples? Sem bloqueio. Nunca mais esqueça que você é um aparelho de última geração, que não está vivendo a vida doidada, não está sendo abundante, nem transbordado naquilo que você nasceu para fazer. Engraçado que vocês estão me assistindo aí pelo YouTube, eu não conheço nem vocês, nem quem está aqui me assistindo, conheço poucas pessoas. Mas na verdade eu sei mais sobre você do que você mesmo, isso é terrível. Porque o fato de você entrar num processo de ritmo hipnótico na Terra faz você ser uma pessoa muito idiota. Pablo, como que eu faço para destravar? Primeira coisa, anota aí. Saber quem bloqueou. E anota assim, ó. Uma pessoa nunca é bloqueada por coisas ou situações, ela é bloqueada por pessoas. Só pessoas bloqueiam outras. Só pessoas bloqueiam outras pessoas. Segunda coisa que eu preciso saber. Eu preciso de tentar lembrar o evento emocional. Então, quando eu lembro do evento emocional, eu de fato vou nesse evento e quebro o pau. Então, a terceira coisa é ativar a ira. Ativar a ira. Bom, a maioria das pessoas que eu conheço não consegue ativar a ira. Para você que está em dúvida, chegou por último, irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a sua ira. Então, o que é a treta? Várias pessoas perguntam para mim assim, por que você criou um método IP? Para desbloquear as pessoas? Não. Eu criei um método IP para os meus clientes, que eu dava mentoria em 2017, porque eu falava, faz isso, aí não fazia, faz isso, os caras não faziam. Aí eu grilei e falei, vou levar esses caras para a sala de aula, vou ensinar tudo que eu sei de inteligência emocional, era só esse o foco. E aí foi tão maluco o resultado dessa primeira turma, muito maluco, sim, de gente prosperar de forma absurda. Gente em poucas semanas começa a faturar 300% de faturamento a mais. Gente que era bloqueada para falar, hoje é um dos palestrantes que mais está rodando no Brasil. Trem maluco dessa primeira turma. Eu falei, eu não posso parar isso mais não. E eu fui mudando cada vez mais. Lá na 7ª turma do Método IP, comecei a fazer desbloqueio. Um monte de gente mexe o saco. Mas vem muito psicólogo, toda turma tem psicólogo, vem pastor, toda turma, já vem padre, psicanalista, um monte de gente. E os caras falam, mas como desbloquear com tamanha facilidade? Deixa eu te explicar uma coisa para vocês. Jesus não fez faculdade, onde ele passava e desbloqueava os outros. E ele falou, vocês vão fazer obras maiores que eu. O que é a parada? A parada é o seguinte, você precisa ter um pacote de dados aí dentro de você poderoso, que é saber se desbloquear e saber desbloquear pessoas. Se você fizer isso, você vai fazer uma coisa, um favor. Você não vai se bloquear mais, não vai bloquear seus filhos e não vai aceitar ninguém bloqueado perto de você. Então eu te contei, ó, faz isso aqui, ó, descobre isso aqui. Aí tem os agentes que são bloqueadores que você anotou. Seu pai vem em primeiro lugar, sua mãe e tal. Pablo, eu tenho bloqueio com meu pai, pode ficar em paz, tá? Você tem bloqueio com Deus também. Porque existe um filtro cerebral que não tem como Deus passar em outro lugar a não ser no filtro do seu pai. Esse Deus de gerações, ele só passa no filtro de pai. Então você tem uma figura errada em relação ao seu pai, o que vai acontecer? Vai acontecer um problema sério, você vai ter treta com Deus. E eu sei que você é sincero, você não quer ter essa treta com Deus. Então o que é a parada? Uma tarefa séria que eu vou te dar. Se você quer resolver isso de fato, você vai trazer isso para a consciência, a gente deu os passos. Você vai trazer isso para a consciência, vai fazer o quê? Vai ter que ativar a ira. Tem uma coisa que você pode estudar de buenas, que é o quê? Reprogramação cerebral, que é programação neurolinguística. O que significa isso? Ensinar seu cérebro a se comportar. A boa dica que eu te dou é, você não ensinou o seu cérebro, outras pessoas ensinaram. Então, por exemplo, hoje, dos bloqueios mais terríveis que eu vejo é o bloqueio de não conseguir relacionar com outras pessoas. Network é 85% de todos os resultados que você tem na vida. Aí o fato de você não conseguir se conectar com outras pessoas, eu sei onde é a raiz. Olha que legal. Quando você era pequeno, seu pai com insegurança de perder você e um monte de coisa, ao invés de dar instruções boas, ele deu instruções rasas. Olha a instrução. Ele falou assim para você,
Não conversa com o estranho. Falou ou não falou? E reforçou várias vezes. Não conversa, não conversa. Parece bom isso. Te defendeu até aí. Engraçado é que você vê uma pessoa estranha, você trava. E o fato de você ver uma pessoa estranha, trava você de tal forma que faz o quê? Você não prosperar. Porque existem peças da sua própria vida que estão dentro de outras pessoas. E o fato de você não ter coragem de chegar nela, você não pega o que é seu. Então esse negócio de bloqueio é um negócio sério. Se você não grilar, não apelar e não for para cima, você vai viver uma vida medíocre. Aí você pode escolher o que você quiser. Então presta bem atenção. Pega o microfone, libera que eu quero deixar algumas pessoas fazerem perguntas. Ok? Ok. Tá, pode colocar aí. Pode pôr. Tem 8.000 pessoas online, muito bom. No YouTube é um número muito poderoso. Então presta bem atenção. Você que está assistindo aí, onde você estiver, começa agora a sentir uma ira dentro de você. Pablo, como que eu faço isso? Eu vou dar um código para vocês aqui, de grátis, anota aí. Uma das partes de acionamento de ira, pegar uma toxina no cérebro, uma humilhação que você já passou. Engraçado que até as humilhações que você já passou são boas. Quem é que nunca foi humilhado não sabe acionar isso que eu estou falando agora. Essa questão de humilhação dá para você pegar e se encapsular isso e acionar uma ogiva nuclear no seu cérebro. Rapidão você pode pegar um estado e... Alguém fala assim, eu não sei usar minha mente. Sabe sim. Às vezes você está com um problema sério lá você que é casado, você está lá no ato sexual, você está sem prazer. Você sabe usar o cérebro. Alguns de vocês fazem isso até hoje. Vocês pensam em outra pessoa e outra pessoa faz acionar algum desejo em você e você vai lá e faz aquilo que você quiser. Vocês sabem usar o cérebro, mas se vocês usarem isso de forma positiva, você vai resolver muita coisa da sua vida. Você sabe usar o cérebro, você usa ele de forma errada. Você usa de forma com preocupação. O que é preocupação? Ela é a má gestão da sua imaginação. Como é que é isso? O cérebro, ele usa de uma forma errada, tentando preocupar com algo que não vai resolver. 85% das suas preocupações não vão dar em absolutamente nada. Escreve isso assim, 85% das preocupações não vão dar em nada. Então, preocupação é a má gestão da imaginação. O que você tem que fazer? A partir de hoje, aprenda a usar a imaginação de forma ativa. A sua imaginação, quando começa a rodar, quer ver? Só uma pesquisa aqui. Isso que está aí no YouTube também, você pode colocar. Escrever. Quem aqui tem problema com imaginação? Levanta a mão. Você sabe por quê? Todo mundo que levantou a mão, agora calma, tá? Você não teve afeto quando era pequeno. Não foi pegado no colo. Começa a lembrar na sua cabeça. É incrível, quando eu começo a falar isso para a pessoa fica assim. O fato de seu pai não pegar você muito no colo e não te dar afeto corporal faz seu cérebro parar de imaginar. Quando você começou também a fazer muitas perguntas, você foi podado aos 8. Cala a boca! E naquela hora o cala a boca fez um regaço na sua cabeça. Você pensou que era tolice fazer pergunta. Seu cérebro começou a ficar rudimentar e ele parou de explodir em coisas complexas. Entender formas complexas de relacionamento. Porque foi o quê? Podado. Só que agora eu vou te dar um conselho. E vou te dar uma dica, você vai anotar. Anota assim, Todo bloqueio tem intimidade com o meu propósito de vida. Bingo. O bloqueio tem intimidade com o meu propósito de vida. Fala, vocês estão aqui presencialmente. Fala assim comigo. Meu bloqueio tem intimidade com o meu propósito de vida. Presta bem atenção. Em 2005, toda vez que eu ficava nervoso, eu gaguejava. E aí eu fui concorrer a uma vaga de instrutor da Brasil Telecom, de treinamento. E um colega falou, se enxerga, você é gago. Aquilo me irritou profundamente. E eu reconheço que aquilo foi uma ira, porque eu fui para cima e falei, eu vou pegar esse negócio agora de qualquer jeito. E engraçado é que durante a entrevista, eu esqueci de ficar gago. Eu fiquei tão puto e tão irado que aquilo passou e eu não vi. Inaugurou uma nova era. Sabe que era que é? Hoje, muitas pessoas me consideram como um grande orador que fala poderosamente. Se eu tivesse caído no golpe do meu bloqueio, sabe o que ia acontecer? Eu não estava falando aqui agora, não estava desbloqueando, ajudando você, pelo menos a conduzir você para esse caminho. O que é a treta? Alguém lá atrás ouviu algumas coisas ao meu respeito e falou assim, eu preciso produzir um bloqueio para esse cara não desconfiar. E olha que tática poderosa.
Se eu colocar um bloqueio tão evidente nessa pessoa, ela vai entender que não tem nada a ver com isso. Quando eu olho para você, eu sou do mal, e eu descubro que você é uma pessoa que vai desenvolver filantropia com milhões de dólares ou de reais na Terra, eu preciso fazer você desde pequeno entender que você é um pobre, idiota, que não vai produzir nada na Terra. Aí sabe o que acontece? Esse bloqueio pega em você, você de fato fica um pobre, pobre significa improdutivo na raiz da palavra, e de fato você pensa assim, eu não vou produzir nada na Terra. Isso é terrível. Sabe por quê? Porque você tem certeza que você não nasceu para fazer isso. E é uma forma que você precisa desconfiar tanto, que a pessoa, ela de fato faz o quê? Ela acredita naquilo. Vocês têm problema com dinheiro, viu? Aprende o código. Vocês são ricos de forma transbordante, só que vocês estão com um bloqueio. Esse bloqueio, na hora que destravar, vai fazer assim, ó. Pá!